Olá a todos, bem-vindos ao Filme Maníacos. Hoje eu tô aqui com o Jesus Mendes, diretor de fotografia e diretor. E esse canal aqui é um canal de filmmakers para filmmakers. Aqui a gente está mostrando aqui nesses episódios da galera que tá ali por trás da câmera que você não vê. Então eu trouxe aqui hoje o Jesus Mendes e hoje já vou aqui mostrar aqui, conversar com ele e ver aqui o que ele tem para mostrar pra gente aí dos ensinamentos dele. Então vamos para a primeira pergunta. Jesus, Vamos lá. tá de boa, Jesus? Vamos começar? Tá ótimo. Então Vamos tá bom. começar. Vamos começar. Ó, Jesus, explica pra gente aí, cara, o que você faz e o quão grande, no caso, né, é a sua responsabilidade aí nos seus projetos. Então, eu sou diretor e, eventualmente, diretor de fotografia. Normalmente, quando eu faço algum trabalho, acaba atribuindo essa função para mim. É, é um pouco de controle, talvez, mas eu me sinto muito confortável dirigindo e fazendo a fotografia dos filmes. E é isso, a responsabilidade é essa, né? São dois setores e a liderança de dois setores que influenciam diretamente no filme, né? Tanto a imagem, na qualidade da imagem em si, na forma da imagem, quanto na decisão de como filmar uma coisa, como filmar um momento, uma emoção. E essa é a minha responsabilidade, essa é a minha atribuição dentro do set. Entendi, entendi. E é um trabalhão, cara, né? Você fica ali tomando conta de todo mundo, você ali tem que orientar, falar, cara, eu quero exatamente assim. Às vezes é meio até chato, né? Eu sei como que é, mas às vezes é até meio chato. A galera fica, tipo, você trabalha com a equipe que você já conhece, então é mais tranquilo. Quando você já trabalhou com a equipe que você não conhece, que você tem que, às vezes, dar uma ordem que você fica assim meio sem jeito. Sim. Então, eu sofro de um mal crônico que é explicar demais as coisas. Então, Exatamente. Você é eu sou um professor cara de também? muito método. Cara, Oi? eu sou professor também, dou aula, e, mano, eu tenho esse mal aí também, cara. Você também é É, o professor? famoso patinha, né? É. Então, eu tenho esse problema, cara. Uma vez eu ouvi o David Fincher falar uma coisa que eu me identifiquei muito, que ele disse que ele precisava aprender de diversas áreas do audiovisual para que não ficasse refém da preguiça de ninguém. E isso é uma Exatamente. dádiva e uma maldição, porque você sabe quando a pessoa não está fazendo direito. Então, quando você Tá. assume várias atribuições, é difícil você olhar uma coisa não sendo feita da maneira que você julga ser adequada, né? E não falar nada. Sobre a sua pergunta sobre a dificuldade de lidar com mais de um setor e fazer as pessoas entenderem, eu acho que isso se estende não só para o audiovisual, mas para qualquer posição de criação, liderança, assim, no geral. São desafios que eu diria que tem duas pontas importantes a dizer sobre isso, que passar a sua mensagem de forma que todos entendam basicamente o que precisa ser feito, né? Que a defasagem seja mínima, assim, é como se fosse um telefone sem fio, assim. Um tem que contar a história para o outro e quando chegar no final não pode ser muito diferente. Tem que estar todo mundo entendendo o filme. Essa é uma coisa que eu faço muito e por isso estou sempre explicando muito. Uh, e outra é manter as pessoas motivadas. Isso é uma parada que é meio doida, porque é simples você falar de motivação, porque a motivação não está necessariamente associada à grana, à cachê. É por isso que eu julgo importante, e aí entram os meus parceiros de trabalho, que todo mundo queira muito fazer o que precisa ser feito. Eu, esses dias eu estava assistindo uma série, Euforia, né, Uhum. na HBO, e eu estava vendo como todo mundo está no seu máximo ali, né? Desde o acting até tudo, tudo. A câmera se move e ela se move na melhor maneira possível. As palavras são ditas das melhores maneiras, assim, de acordo com o que você vê no filme, assim. Ah, ah, as, o texto é feito da melhor maneira possível, porque eu acho que o nível de entrega ali. Imagina, você diz para um ator assim: você tem que entrar num lago, e você nem sabe como é o fundo. Como é que você convence o cara a fazer isso se o cara não está motivado a fazer? Agora, se ele entende que aquele trabalho é o melhor trabalho da vida dele, ou um trabalho que é muito importante, é mais fácil. Então, manter a equipe motivada é uma dificuldade quando você está em várias frentes, porque você tem que dividir a atenção com o ator, aí uma É, hora com a com a equipe. equipe, né? E a É. equipe de foto, especificamente, tem uma demanda muito alta, porque a galera
da fotografia, principalmente no Brasil, e aqui cabe um elogio, porque a galera sabe fazer de tudo, e eu acho que você vai concordar comigo. Ele Exato. filma, ele edita, o cara monta o filme. Então, acho que os predicados do profissional do audiovisual são brasileiros, são assim dos mais versáteis, assim, porque o A cara gente sabe tira fazer leite de tudo. pedra no caso, né, cara? A gente tira leite de pedra. É, exato, o cara Exatamente. monta, o cara tem que ter a sensibilidade para montar, escolher a melhor trilha. Você já deve ter se pego viajando num site de trilhas por algum tempo, assim, alguns Exatamente. minutos ou algumas horas, né? Você tem que escolher a trilha certa. E Tem que ser aí, aquela que encaixa certinho ali que você fala, essa aqui, ó. Boa. Fica o dia exatamente. todo Que praticamente. essa galera da fotografia normalmente é a galera que veio do filmmaker. Então o cara tem. Às vezes eu estou dirigindo um projeto e ator demanda uma atenção diferenciada. Parece até um deus pagão, assim. Você tem que sacrificar teu tempo para ele entregar o que você precisa. E às vezes a equipe de foto também depende muito, porque quer trocar muitas informações e esse é um desafio. É E- dar realmente Eu acho que esse atenção. negócio que você tá falando é mais um pouco da sincronia que você tem ali no set como um todo, né? Porque, vamos dar um Sim. exemplo aqui. Você falou do ator, você tem que pedir pro ator, pra atriz, fala, dá um pulo no lago. Às vezes o lago é em CG, né? Às vezes o lago nem existe, entendeu? Tem E essa. aí, dependendo de como o diretor é, se o diretor não for muito, né, tiver aquela manha de conversar, for muito ignorante, às vezes, aí fica ruim pra todo mundo. Uhum. Então tem que bater aquela sincronia no caso, né? É, verdade. Então, É. esse lance do lago eu falei porque uma vez a gente tinha que filmar num lago. E era um lago selvagem, né? Um lago que você tem no Pesque Pague, sabe? Então, e aí eu pensei, como eu vou convencer essa pessoa que nunca me viu na vida, que era uma campanha, né? Não era algo que, tipo, eu tava filmando há muito tempo com um ator que conhece a história, a narrativa. O cara chega no dia e aí você tem que falar com ele, entra ali. E era um lago selvagem, assim, no meio de um lugar que meio pantanoso, assim. E eu penso, pô, se eu não entro, como é que eu vou pedir uma pessoa para entrar? Eu entrei antes. Pra mostrar. É, tem imagens disso. Inclusive, nessa época aí, acho que em menos de 2 meses eu entrei em uns 3 lagos diferentes, lagoas. Eita. E aí você tem que conferir o fundo e tal. E aí, lá dentro, uma vez lá dentro, eu chamei o ator, vem e tal, e trouxe a atriz, no caso, né? Pela mão, e aí passei a confiança para ela, porque, na verdade, o sentimento dela era de receio e medo, mas a cena que ela tinha que fazer era uma cena onde ela estava trocando, era ela e o filho, segurando o filho segurando o filho no espelho d'água, assim. Então, Sim. como é que você tira o sentimento de medo É, que não vai sair tão fácil não sai. e consegue transformar? Então, isso requer uma dedicação, não é só fique feliz. Você não fala para ator isso. Tem É. que conhecer o ator para extrair é, a autenticidade das emoções dele. Então, acho que o desafio de estar em dois frentes assim, acho que é esse, assim, a demanda e no cinema, assim, no audiovisual, quando a gente assiste algo que é relevante, é porque tudo está muito próximo de ser o máximo. Você não pode esquecer a luz, você não pode esquecer o áudio. O cinema que a gente conhece é tudo na sua melhor forma, né? A gente, no caso, no meu caso, não sei você, né? Você falou de estar assistindo alguma coisa, estar sempre ali prestando atenção nos movimentos. Que levou pro cinema, ao invés de eu prestar atenção no filme, eu tô prestando atenção no movimento da câmera, eu tô prestando atenção naquela luz, tá lá no cantinho, aquela luz tá lá embaixo, tô prestando atenção nela, cara. Fala, ó, aquela luz ali, hein? Eu tô ligado como que foi feito, hein? Fica assim, Eu vi cara. esse truque aí, né? Pô, cara, mais ou menos isso. A gente perguntar, quando começou aí seu interesse, né, nessa profissão maravilhosa, que é a nossa, né? E, pô, Uhum. cara, como começou isso aí? Como começou seu interesse? Desde pequeno ou você começou depois de já ter uma noção? Fala, cara, eu não quero trabalhar 8 horas por dia, não. Eu quero trabalhar pra mim, eu quero ser filmmaker, eu quero trabalhar com isso. Começou na fotografia mesmo ou já começou direto filmando? Então, eu tenho uma história que eu acho que acho que algumas pessoas vão se identificar que é o seguinte: cinema era inalcançável para mim, na verdade. Eu sou do subúrbio do Rio de Janeiro, de um bairro chamado Bangu. Ah, E bom. aí, quando você fala, eu nasci em 88, quando você fala em 90, que um garoto de 8 anos vai trabalhar no cinema, o que você tem do cinema, né? Você não tem muita referência porque não tem muita acesso à cultura nesses bairros. O que é o cinema? Era o Spielberg. E ser cineasta significa ser milionário. Era inalcançável fazer uma imagem. Você tinha, tipo assim, eu acho
que tinha uma vizinha que, nos 15 anos dela, ela pediu uma filmadora. Aí tinha lá, tipo, você A conectava ali, ela TechPix, né? filmava as Uma pessoas na TechPix, né? rua. Não, era mais antigo, era, sei lá, uma Panasonic antiga, com fita, enfim, É, Tech... beta, é. can, sei lá, uma coisa assim. Não, era impensável. E aí eu estava falando contigo sobre a Blackmagic, sobre a sua câmera e a revolução que esse tipo de equipamento traz o cinema para a mão das pessoas, né? Eu lembro que eu estava trabalhando, assim, eu trabalhava num escritório como profissional de tecnologia da informação, de informática, né? Estava trabalhando no suporte técnico ali. Aí, cara, eu já estava fadigado do cotidiano, como muitas pessoas, né? E aí, e aí, um belo dia, eu tinha acesso à internet, né? Era o cara do TI, então tinha acesso à internet, eu abri o YouTube. Hoje eu tô muito fadigado, eu não vou trabalhar, não. Eu vou ficar no YouTube. Aí eu abri o YouTube e vi um vídeo, eu não lembro de quem era, de alguém fazendo um casamento muito temático, assim. E aí eu pensei, eu não sabia nada de imagem, sabia nada de imagem. Eu pensei, nossa, isso é um filme, né? E aí eu olhei e vi que não era um filme, na verdade era um cara com a câmera. E aí, desde então, eu olhei e falei, mas esse é um cara normal, comum, ele pega uma câmera e faz um filme, é possível isso? Então, sabe? Eu não tinha noção nenhuma de audiovisual. Caramba. E aí eu fiquei obcecado por entender as características da imagem. Eu acho que é o caminho de todo mundo. E desde lá para cá, que isso foi em 2013, talvez, virou uma obsessão, assim, entender o que transforma uma imagem em algo que parece um filme, né? Acho que é a obsessão de todo filmmaker, né? Uhum. E aí no processo, aí teve todo um processo depois, mas o início dessa caminhada foi isso, entender que eu até joguei no Google a câmera que estava fazendo aquela imagem e era assim possível de comprar. Mas eu achei que para fazer um filme você tivesse que ter milhões, né? Não é bem assim. E aí eu pensei, poxa, eu sempre fui uma criança que pensava muito. Vamos dizer assim, que o que eu posso dizer sobre, se eu olhasse para, avaliando o passado, olhasse para mim, é a filosofia de pensar sobre a origem das coisas estava dentro de mim desde pequeno. E, portanto, por pensar também, eu criava muitas coisas na minha cabeça, né? E aí, cara, eu era um jovem nerd mesmo, assim, aí jogava RPG e tal. Então, nessa dinâmica de RPG, você tinha que criar um jovem nerd do final dos anos 90, né? Você tem que criar as histórias para a galera. Se você é o mestre, né, o cara que dita a história, você cria as histórias para as pessoas. E nessa época, quando eu jogava RPG, eu já criava histórias, ou eu criava histórias, e ficou me parecendo pouco só contar para os meus amigos o que o personagem deles estava passando. E aí eu comecei a desenhar os cenários. E aí eu comecei a desenhar os personagens que eles encontravam. E aí eu comecei a entender que eu precisava de uma música para dizer o quão soturna era aquela caverna. Pô, E aí eu bacana, pegava um cara. disco, um, um CD player, assim, e a minha tia, que foi morar um tempo na minha casa, tinha uns discos, assim, de trilha sonora. E aí eu achava algumas, assim, e chegou um momento que até esse CD player parou de funcionar e eu parava a música com o dedo, assim, tipo, metia a mão e parava. Então, essa necessidade de contar a história veio daí. E aí, quando eu descobri que essa revolução, assim, de trazer o cinema para a mão da gente, que eu pensei, por que não? E aí a fagulha se acendeu ali. Caramba. E Pô, eu bacana. acho que é a história de muita gente, né? Mais ou menos isso, né? Você entender que é Então, cara, possível. eu gosto de conversar com a galera porque, mano, cada um tem uma história e cada um tem uma história diferente assim. Quase ninguém tem uma história igual, cara. Todo mundo tem uma história Sim, diferente, entendeu? sim. E, mano, é muito bonito, cara, ver que a galera começou ali, cada um começou com um certo tipo de paixão diferente, né? No meu caso em si, eu comecei com VHS, pegava os VHS lá que meu pai trazia da feirinha lá, os VHS. E, cara, Mas eu você botava. era criança? Era criança, ele trazia os VHS pra Cara, mim da feirinha. E aí ele trazia os filmes de terror, que eu só gostava de filme de terror. Era Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, era Chuck, era lá dos anos 2000 ali. Pegava ele nos anos 2000 tudinho. Smith. Ah, Aquele, como que é? Aquele dos mortos que passava no SBT direto, caramba. A Noite dos Mortos Vivos. Aí Noite ele dos pegava, Mortos-Vivos. isso, ele trazia pra mim os VHS tudinho. E dentro do VHS naquela época, talvez até você lembre, tinha os Sim. make-off.
Foi ali, Alguns, né? alguns Sim, filmes sim, make-off. Cara, ali que me pegou. Que sim. eu É, queria saber cara, como que a maquiagem, como que aquilo ali era feito, entendeu? Eu sou muito fã de maneiro, irmão. make-off. Aí eu falei, cara, como que é? E aí eu comecei a ver a galera com a câmera, aquele negócio todo acontecendo, aquela coisa louca acontecendo. Eu falei, caramba, que coisa bacana, que legal, cara. E aí eu comecei a gostar, mano. Foi assim, minha história foi assim. Eu Então sempre você gostei. era uma criança curiosa, assim, vamos dizer. Praticamente isso aí, cara. Praticamente isso aí. Você ainda é, né? Porque deve Ainda ter sou, alguma assisto muito, novidade no... assisto muito, até hoje eu assisto. Até hoje. Cara, E muito maneiro. hoje mudou, eu vejo realmente que mudou o que antigamente a galera fazia com maquiagem. Cara, se você pegar os filmes filme da Cringe, antiga, né? Sei é lá. isso, exatamente. Eles faziam com boneco, com animatronic, né? Como a gente chama de É, boneco, aqueles boneco. Hoje é tudo CGI. Se eu pego um make-off pra assistir, não tem muita graça, entendeu? Mas naquela época era bonito você assistir o make-off. Mudou muito, sim. mudou muito. O cinema mudou muito desde aquela época pra cá. E é mais ou menos isso, cara. Mas é bacana essa história. Realmente eu gostei, Cara, cara. você falou do making off, eu lembrei dos filmes do Jack Chan, tinha os erros assim no Tinha os final, erros né? de gravação no final, os erros de gravação. Pô, eu É. gostava Que muito ele não disso, tinha Jack Chan. dublê, né? Ele nunca teve dublê, né? No É, caso. Cara, é então, eu loucura. assistia pra pensar assim, será que ele fez tudo mesmo? E tinha umas cenas que eu achava impossível dele ter feito. E o cara fazia, mano. É, é muito É louco. muito É bizarro. muito bizarro. Mas vamos lá, vamos continuar aqui que o papo tá bom. Ô Mendes, fala pra gente aí, cara. Hoje em dia, aí, se você aluga os equipamentos, ou se você tem equipamento específico, sua câmera, lente, seus acessórios aí, pra galera saber o que o Mendes usa aí por trás das câmeras. Então, eu tenho câmera, só que a minha câmera tá alugada numa locadora, então o meu processo hoje, quando eu preciso fazer alguma coisa primeiro eu olho o orçamento e depois escolho a câmera. Então, normalmente eu alugo. Sim. Mas, assim, como eu faço a fotografia e considero e digo que atingi um grau de satisfação com a minha entrega X, eu realmente já não me importo tanto com a câmera, porque hoje muitas câmeras são, né, muito boas. Então, hoje, praticamente quase qualquer coisa que vem dá para trabalhar, mas assim, eu tenho uma câmera que é o Ursa Mini Pro, da Blackmagic, né? O Hum, primeira geração. Tem o sim. ND e tal, mas não é a G2 nem a É 12K. aquela grandona cinza? Sim, Não, a pequena já é desse tamanho, assim. sim. Ela é a Pro, só que não é G2 nem a 12K. Eu não tô Tem lembrando. ND interno, você gira assim, tem um monte de Ah, botão. tô ligado, tô ligado. Não é Acho aquela que. Ursona grandona, não, que, Sim, tipo, enorme. sim. Eu tenho uma dessa que tá numa locadora, alugando. Inclusive, essa história é bem engraçada, o motivo dela estar na locadora. Tá na locadora? E é, Locadora porque de tá quê? pagando uma Ah, dívida, sim, cara. sim. Porque eu queria filmar um filme específico com a Alexa Uhum. e um conjunto de equipamentos que o orçamento não dava. Então, eu fiz uma negociação com a locadora e falei: então, olha só, eu quero muito fazer o filme com esses equipamentos, então vamos fazer um acordo. Eu deixo minha câmera com vocês e vocês me dão um desconto. E aí, nessa, eu deixei minha câmera 2 anos desalugada. Então, Caraca. sei lá, tá 6 meses nessa locadora, mas tá lá para pagar dívida. Pô, Então, essa é muito da paixão, né, cara? É o projeto, quando a gente vai fazer um projeto com alguém. Então, assim, antes de entrar nesse assunto, a minha câmera é a Ursa Mini Pro. Eu gosto de gravar com a Alexa, é claro, mas hoje, se tu me perguntar qual a câmera dos seus sonhos que você gostaria de gravar, eu gosto muito de película. Gosto muito, muito. Eu tenho feito algumas coisas com 16 milímetros. Aí, no último trabalho que eu fiz em película, eu usei a Scopic, Canon Scopic. É, e aí, dentro da 16 milímetros, eu gosto da Anton Penelope. Mas eu queria mesmo, assim, se eu pudesse alugar hoje, eu alugaria uma XL2 da Panavision, alguma coisa de filme mesmo, assim. Mas hoje eu rodo mais com Alexa e Red, assim. Entendi. E é muito caro fazer. É o que eu perguntei pra galera, porque a galera tinha uma noção. Mas talvez é a mesma pessoa que vocês alugam ou é diferente? Porque é caro Sim. pra você alugar, os equipamentos pra fazer um trabalho que às vezes nem vai valer a pena, né? No caso, né? Então, Dependendo do trabalho, no caso. é que hoje eu digo que todos os meus trabalhos valem a pena porque eu não pego trabalho que eu não acredito. Isso eu me dou
privilégio de fazer isso, que não é, às vezes, um privilégio, às vezes é um problema, porque é dinheiro, né, que É, você deixa de ganhar. Mas normalmente, aí posso falar particularmente por mim, tento fazer todos os trabalhos valerem a pena, e acabo, às vezes, modificando muito a ideia da pessoa, e aí a pessoa vai embora, eu entendo que aquilo não era para mim, e, entendi. normalmente vale a pena. Então, quase tudo que eu tô pegando, tem esse esforço absurdo para rodar com as coisas. Esse trabalho que a gente rodou com 16 mm, inclusive, foi uma loucura, porque você falou das diferenças, né? Se aluga no mesmo lugar. Então, algumas locadoras têm as duas, alguns amigos têm algumas câmeras de filme. E aí, tem um amigo, o Breno, que talvez os outros meninos já devem ter falado já, ele roda muito. Ele tem uma câmera 16 mm, a Scoop. Sim. E ele tem uma lata lá, umas 2 ou 3 latas, e quer rodar alguma coisa e fala, vamos rodar com o filme. Aí é um processo, porque no caso a câmera dele não tem preview. Você só Eita, olha, não tem o, e ele a tem o gente foi viewfinder gravando no conversa. caso, né? Ela tem o viewfinder. Ela tem o viewfinder, mas você não consegue conectar um SDI ali Ah, no sim. monitor. Então, a gente gravou um comercial para uma grande empresa aí de imobiliária e tal, de aluguel. E o cliente ficou louco, porque não podia ver o resultado. Eita, Era aí é só a gente complicado. olhando, ele queria saber como é que ficava. Aí a gente fez uma gambiarra de adaptar. Eu peguei, no caso, um aplicativo do Instagram, que era OnFilm, que era para simular mais ou menos o, o sprocket ali, a coisa da câmera de filme, e mostrava para o cliente mais ou menos como é que ia ficar pelo meu celular. E às vezes eu tirava foto do viewfinder ali para tentar mostrar, mas esse cliente não sabia o que ia acontecer. Aí o Ah, cliente, acho que num segundo momento, acho que foram 2 diários, se eu não me engano. Contratou um cara com uma Blackmagic para ficar filmando. Ele botava lente igual a gente um está usando, backup, né? ficava filmando. Não, não era backup, não, era para saber como ia ficar. Ah, sim. Eu pensei que ela tá com E, medo do e- trabalho não dar certo, né? não, tem isso, né? É É, porque, na verdade, tem uma eterna batalha na publicidade, no caso, esse era uma publicidade. Uma eterna batalha entre o que o cliente quer, a agência, e o que o diretor sonha em fazer. Normalmente o sim. cara quer trabalhar com filme. E aí rola assim, a agência quer uma coisa, o diretor quer outra. E o Breno dirigiu esse comigo, é, foi uma escolha assim, vamos rodar de filme, que aí o cliente não pode falar nada. É verdade. Foi isso, assim. A gente conseguiu convencer o cliente, ficou lindo no final das contas, mas rola assim uma. Você tem um Hum, fotômetro ali para fotometrar, mas rola assim um medinho, né? Nem todas as câmeras de película são assim, as mais modernas você consegue sim, monitorar, claro, sim, sim. mas é isso. Caramba, você é louco, É né? isso. É, mas às vezes a gente tem que entender o cliente também, né? Porque às vezes ele não tá vendo nada ali, ele fala, como que é isso, né? Que hoje em dia, como qualquer coisa que você grava, tá no celular. Você tira uma foto, você já vê, né? Então, pra ele, Sim. pode ser uma coisa meio que não é normal, né? Mas Na é, verdade, eu entendo que isso não levanto como uma bandeira de mérito. Na verdade, não, foi não, só né? um esquema, uma traquinagem que a gente fez para ter um pouco mais de liberdade, né? Sim. Mas na ansiedade ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente acelera tudo, acelera o áudio do WhatsApp, a gente acelera Isso. as informações, a ansiedade do cliente em ver o resultado é enorme. E foi realmente foi brincar com perigo ali, mas deu tudo certo no final. E falar nesse negócio de acelerar as coisas, que eu vou fazer uma pergunta pra você aqui, que ela é meio grande, mas ela realmente vai valer a pena aí pra quem tá escutando, né? A gente tá sempre aí buscando trazer algo novo, e você acha que essa pressão que a gente sofre do mercado, ou até mesmo essa pressão que a gente coloca na gente mesmo, quando a gente tá ali fazendo os nossos projetos, que é se auto-julgar, né? Eu tenho que fazer um trabalho que ele tem que ser melhor que o meu trabalho anterior, ele não pode ser pior. E você tá sempre ali buscando, né? Melhorar, tá sempre ali buscando fazer uma coisa melhor. Será que às vezes você não se auto-sabota, não? Que às vezes você tá ali Sim. querendo fazer o trabalho e se ele não sair do Hum, jeito que você não, que você, tipo, se ele não sair do jeito que você quer, se ele sair pior imagina. do que o anterior, às vezes você fica até depressivo. Tem gente que fica depressivo com isso, Sim. cara, entendeu? Se Sim. auto-sabota no caso. Sim. Você acha É, que realmente essa pressão aí que a galera coloca é ruim? eu acredito, sim, é ruim. Eu vejo como ruim, mas eu acredito que essa essa busca por inovação, eu acho que assim, cara, eu vejo muito no cenário geral em qualquer lugar, não só no audiovisual.
uma busca por relevância. E isso passa desde do escalonamento de funções do audiovisual até uma empresa. As pessoas elas buscam validação e por isso criam competições. Porque se eu sou o melhor, eu, não tem como você me contestar. Eu acho que o motivo para estar fazendo um filme, para fazer um filme, poderia e deve ser averiguado sempre se é satisfação pessoal ou se você quer fazer por necessidade. Eu posso dizer por mim que, no meu caso, tentar fazer filmes, eu digo tentar porque no Brasil fazer filme é um inferno, É, é muito a gente difícil. chegar nessa parte ainda. Mas, no meu caso, fazer filme é uma necessidade vital, eu posso dizer por mim. Porque é a única coisa que eu posso fazer na minha vida, e eu não posso tirar isso da equação. Já tentei, não funciona. Então, entendendo que é assim, eu faço os filmes e eu entendo que eu quero sempre melhorar, entendo, já tive e tenho ainda um pouco dessa cobrança de algum dia alguém me disse, nossa, você é muito bom. Outra pessoa então me disse, você é uma promessa do audiovisual brasileiro. Você abraça isso maravilhosamente. E aí você cria essa expectativa em você mesmo. E no momento que eu crio a necessidade de fazer o trabalho para me superar, eu tenho um problema na mão, porque normalmente isso traz um nível de perfeccionismo que é nocivo, cara. Nocivo para o Exatamente. trabalho, nocivo para o seu emocional. E se a gente pesquisar e averiguar a fundo a síntese, o gênesis da arte, na verdade, é uma necessidade de expressar algo que com palavras ou a simbologia que a gente tem na nossa comunicação a gente não consegue. Então, eu preciso dizer que eu tenho uma pessoa que eu amo muito. Eu preciso dizer que te amo, mas as minhas palavras elas não me parecem suficientes. Ou até, então eu preciso dizer que eu te dizer não vai ser suficiente. Então eu vou desenhar para você. E talvez através daquele desenho, uma pintura rupestre, fosse um pouco melhor do que as palavras apenas. Então a síntese de fazer arte é uma necessidade de se expressar e a partir de algum momento ela vira ferramenta até. Quando você expressa um sentimento e a pessoa se convalesce ou ela se identifica, às vezes, muitas vezes, até na narrativa, no filme, a gente absorve aquilo e aquilo melhora a nossa vida, ou aquilo muda a nossa vida de alguma forma. Então, fazer filme, fazer arte, com a cobrança de ser melhor, melhor o quê? O que é uma arte melhor, sabe? Ao meu ver, para mim, eu posso falar, então, particularmente, uma arte melhor para mim é fazer um filme que eu sinto orgulho, cara, que as pessoas consigam ver e sentir que a vida delas mudou a partir aquela meia hora, 5 minutos ou 2 horas, sabe? Eu já me senti assim com a obra de outras pessoas, sabe? Sim, eu Eu já também. entrei num filme e vi um cara muito foda, uma mina muito foda num filme, num clipe, e eu falei, pô, bem que podia, eu queria ser astronauta. E depois de velho, assim, eu vi Interstellar, eu falei, Oh, nossa, aquilo é eu quero maravilhoso. voltar a estudar física, porque eu amo descobrir sobre os segredos do universo. Isso muda a minha vida. Muda a vida das pessoas. Tem gente que vai para o cinema como refúgio, tem gente que vai para o cinema como subterfúgio, tem gente que vai para o cinema para sorrir, tem gente. São muitos, assim. Então, eu julgo que para fazer um filme melhor do que o anterior que eu fiz, esse filme ele precisa ser verdadeiro e eu me orgulhar dele e que as pessoas se conectem com ele. Então, a pressão atrapalha. Sim, a pressão atrapalha. Para se blindar dessa pressão, eu averiguo o motivo sempre por que eu estou fazendo. Muitas Exatamente. vezes eu averiguei alguns motivos de alguns trabalhos, de alguns projetos, e eu falei, isso aqui é para o meu ego. Eu quero fazer esse plano aqui para mostrar que eu sou bom. Eu quero alugar essa câmera aqui e fazer a câmera dar uma cambalhota para as pessoas assistirem e falarem, esse cara é foda, ele fez a câmera dar uma cambalhota. Mas Quando, na é verdade, exatamente isso aí que eu tava perguntando, porque, tipo, esse negócio de você mostrar que você é o cara, às vezes você vai fazer esse trabalho, você vai mostrar pra você, pra todo mundo que você é o cara, e todo mundo vai falar, não, você é o cara, sei o que, sei o que. E às vezes, quando você for fazer o próximo trabalho, você não tá nesse pique que você tá agora, e o seu próximo sim, trabalho não vai sair do jeito que saiu esse anterior. E aí as pessoas vão sim. falar, ih, o que que aconteceu? Ou às vezes as pessoas não vão falar nada, mas você vai pensar que elas vão falar.
É aí que tá o problema. Sim, sim. Não, é aí que mora muitos problemas, né? Moram muitos problemas. Isso é um fato, cara. É muito interessante essa pergunta porque abrange muitas coisas. Sim, Ela não, sim. não fala só, pelo menos assim, quando você me pergunta isso, não quer dizer apenas de audiovisual. Quer dizer muito sobre a necessidade interna de cada um. E eu vejo muito isso no audiovisual. Olha, veja a quantidade de diretores que a gente tem. Só diretores. O porquê é isso? Será realmente que a pessoa, e eu não quero fazer juízo de valor do trabalho de ninguém, será que a pessoa realmente é um diretor? Ou seja, será que ela está trabalhando para isso ou é uma necessidade de se autoafirmar? Mais que isso, será então que você. É isso que eu estou falando, cara. Será que você precisa de um plano X ou Y? Quando você é maior que a sua arte, alguma coisa está errada. Ou seja, eu olho para uma cena e entendo que ela não precisa de movimento, mas eu quero fazer o movimento porque é virtuoso. Fazer um movimento é um símbolo de virtude, porque você está movendo a câmera, você pensou assim, assado. Você não está mais trabalhando para a tua arte. A tua arte está trabalhando para você e perde o sentido. É. Então, quando você olha o seu filme e respeita que sua arte é maior que você e que ela vai estar aí depois que você for embora, você às vezes vai olhar para a cena e falar: isso aqui eu acho que eu só preciso deixar a câmera aqui. Sim. E aí você vai perceber que você está fazendo um filme melhor, não porque você está com a câmera melhor, porque o filme faz mais sentido. E aí, tipo, realmente eu lido com isso. Eu acho que todo mundo, o mundo ocidental, moderno, no geral, lida com esse discurso de protagonismo. Seja você mesmo, não desista dos seus sonhos, como se de alguma forma todo mundo pudesse ser o Spielberg. É. Então, Exatamente. isso é imoral e de certa forma até cruel, porque as pessoas colocam expectativas muito altas. Quando na É. verdade você pode viver uma vida maravilhosa não sendo o Spielberg, não é só o Spielberg que é feliz, É. sabe? Não é só o Tarantino, não é só o David Fincher. Então, quando você desfruta do cinema, da arte, fica mais todo filme seu vai ser melhor. Quando eu tô ensinando também, eu E falo, cara, vocês não vão conseguir ser um Tarantino, vocês não vão conseguir ser o Spielberg, cara. Não, você não não, precisa. não comigo, não aprendendo comigo, não aprendendo no YouTube. É trabalho. Os caras estão aí há décadas no mercado, entendeu? Você tá começando hoje. Você vai fazer um trabalho, você vai fazer um trabalho excelente. Eu acredito que todo mundo tem a capacidade de fazer um trabalho excelente. Mas fazer um trabalho do nível dos caras, você tem que ter um reconhecimento, não só reconhecimento, mas sabedoria e um poder mental aqui. Você tem que ter isso aqui muito, muito perfeito. Né? Fazer um filme que nem o Nola faz, meu amigo, aquele cara ali tem um parafuso solto, cara. O filme dele é doideira, cara. O filme dele é doideira. E tu acha que, Eu poxa, gosto você vai muito. pegar e vai fazer um filme que nem ele? E, cara, você pode É. fazer, mas você não vai se cobrar ali todo dia e falar, eu tenho que fazer um filme que nem o Nola. Isso eu Até porque acho o muito Nolan tem errado, milhões, entendeu? né, de É, dólares, né? então, isso que é o problema Pra também, né? fazer. Isso que é o problema, né? Não vai fazer isso com a Canon Isso dele, né? concordo. Não vai fazer Não isso com com a aquela Canon dele. dele. 80D Cara, aí, isso pô. vai de encontro com outro assunto que é curioso, que é o seguinte. é, a gente está falando de fazer audiovisual no Brasil e, veja bem, depois que a gente popularizou, então, o acesso às câmeras, fazer imagem é tão difícil, porque a gente tem tão pouco recurso aqui, e eu não estou dizendo. Existe. Se você quiser fazer um filme no Brasil, padrão Hollywood, que é tipo a indústria, né? O padrão de qualidade de indústria, né? Não de qualidade de filme. E tem no mundo inteiro, mas assim, você tem recurso. Você consegue, tipo, alugar uma Alexa aqui, você consegue alugar o mesmo Astera que o cara aluga lá, você consegue alugar o mesmo Skypenio, consegue alugar um R-Trinity, você consegue fazer tudo. Mas você não consegue, isso não é a garantia que você vai fazer um filme tão bom quanto Goodfellas, quanto, sabe? Tipo, isso não é garantia, mas você tem os mesmos equipamentos. Mas o que acontece aqui no Brasil, como a gente teve muito, a gente pouco antes do mundo ser tão globalizado, a gente tinha pouco acesso às coisas. Hoje a gente tem uma busca tão grande por imagem e por parecer cinemático e por parecer um filme de Hollywood que as pessoas estão fazendo filmes pela imagem, não pelo filme. Então você vê, o Exatamente. filme tem É, grande exatamente. lente de uma anamórfica, nossa, o trilho se move perfeitamente, Sim. mas não faz sentido nenhum, ou não quer dizer absolutamente nada. E a gente fica contente com isso, porque a gente saiu lá da periferia com a Canon, e quando a gente pega uma Alexa com uma anamórfica, você fala, pronto, agora eu fiz um filme. E Agora, aí, quando você vai avaliar o conteúdo do seu filme, como o teu norte foi a qualidade da imagem, muitas vezes está prejudicado. Então, eu costumo dizer que a espinha dorsal do filme é a narrativa e como ele é contado. A estética, que é a imagem, ela é o acabamento. O acabamento não segura a casa. O que segura a casa é o alicerce.
Então, Sim. você pode ter uma casa com um alicerce foda que nunca vai cair e ela tá lá servindo como casa. Então, ela é uma boa casa, porque ela tá lá ainda. Agora, você pode ter um alicerce fraco, com um acabamento bonito e ela vai cair. Então, ela vai deixar de ser casa. Então, um filme deixa de ser bom quando ele deixa de ser uma casa bem estruturada. Então, tipo, a estrutura, a espinha dorsal. E eu vejo isso, assim, a gente realmente teve acesso e agora a gente está num frenesi de imagem que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo tá colocando a imagem acima da mensagem. Veja bem, salvo as exceções que você coloca, porque nem todo filme é uma narrativa dita. Às vezes o filme é uma narrativa semiótica, que você vê uma imagem, que ela se conecta com outra. Filme de moda, né? Filme de normalmente é assim, às vezes um filme ele não tem nada escrito de texto, mas tem um subtexto através das imagens que diz muito. Sim. Então não estou falando que todo filme tem que ter texto, tem que ser atuado, mas que todo filme precisaria para tocar alguém seguir as próprias regras de tipo e não se perder na. É tipo, o que eu quero dizer assim, você tem 100 mil para filmar um comercial. Você não deveria, eu não recomendo que você gaste 70 só com equipamento. É porque o que acontece, o que eu penso também aqui, e o que eu posso falar pra você é o seguinte: não adianta nada você ter a melhor câmera do mundo se você não tiver uma boa história. Sim. Se você não tiver uma boa É história, se você perfeito. não tiver bom roteiro, você não tem nada. Não adianta você Não. ter uma câmera maravilhosa, uma câmera que vai gravar sozinha. Você deixa ali, ela grava e edita sozinha. Se você não tiver uma boa história, não rola, não Aham. vai rolar. Eu É, sigo, pois eu é, sigo cara. um cara, é o David Zanderberg, que ele, não Uhum. sei se você conhece, né? Que ele dirigiu Putz. Annabelle e o Lights Out. Ele- Ah, esse o- cara é bom. e ele tá dirigindo agora o Shazam, né? Uhum. Então, tô tentando trazer ele pra Novo, fazer uma entrevista Shazam? com. Isso, o diretor do Shazam. Sim. E aí eu tô tentando trocar uma ideia, tô tentando chegar pra ver se eu consigo trazer pra trocar uma ideia, pra ver se eu consigo fazer uma entrevista com ele. Mas é um pouco difícil, que o É cara é sempre possível. correria. E aí, cara, eu Sim. sigo esse cara há muitos anos, cara. Eu sigo esse cara há muitos anos. E, cara, ele fez o Lights Out, 2 minutos de vídeo. Cara, você vê aquilo, você olha assim, mano, foi o vídeo de 2 minutos feito com a Blackmagic que levou pro cara pra Hollywood, mano. Olha que Entendeu? louco. E É, é o sim. que eu falei, cara, é a história. Ele contou a história, qualidade maravilhosa, mas se ele não tivesse uma história, não seria nada. Ele Seria contou a só história mais de uma Isso. filmagem. E, cara, e esse vídeo dele, esse curtazinho de 2 minutos, The Lights Out, ele fez ele fez um filme longa, Lights Out, pago, né, pela indústria. Cara, é É, maravilhoso podemos essa dizer que história. você tem uma ferramenta atrás de você que pode mudar a sua vida e muda a sua vida todo dia, a vida dos outros. É isso, ó. Exatamente. O cara foi lá e fez assim. E é fato, cara. Sim, cara. Você precisa de uma história. E sabe o que que é louco que eu tenho visto? Que muitos amigos meus, assim, eu sou um observador, eu costumo dizer também que eu sou um cientista da vida, porque eu observo como as pessoas se comportam, e aí quando eu vou escrever também, eu tento escrever a, sobre a natureza e a condição humana de cada um, e não a máscara que ela veste. Então, assim, eu vejo os amigos, usando isso como base para o que eu vou falar agora, eu vejo alguns amigos que são ótimos em contar histórias, e eu digo para eles, eles vêm me consultar às vezes assim, como eu deveria contar essa história? Um amigo veio me contar a história de quando ele ficou preso numa enchente em Guadalupe. Sim. Cara, a forma como ele me contou como ele ficou preso na enchente era muito incrível, cara. Sendo que na hora de fazer os filmes, ele perde isso em detrimento de fazer a melhor imagem. E esse mesmo amigo me perguntou como eu devo fazer essa história. Aí eu falei, do jeito que você me contou a história em Guadalupe. Seu poder Caramba. narrativo ele está se perdendo com a necessidade de fazer a imagem. Calma, se qualifica para fazer a imagem então, mas não esquece da narrativa. Não esquece. Depois que você tiver a narrativa, nem todo diretor é escritor, nem todo mundo tem a obrigação de ser escritor. Sim. Mas você tem que entender, você precisa entender como filmar a sua história, se você quer ser um diretor, no meu caso, porque isso vai fazer diferença na sua narrativa. E vai fazer diferença no seu filme. Então, para fazer um filme melhor toda vez, você precisa estar cada vez mais apto a entender como mostrar a história da enchente que você contou para o seu amigo em imagens. Então, Sim. tipo, eu vou usar, aí falando mais tecnicamente, eu vou usar um plano de cima. Por que que eu vou usar um plano de cima? Porque eu Mostrar a quero, por enchente. exemplo, usar um zenital de muito longe, assim, de 50 metros, de um helicóptero, sei lá. Ah, por que então, Jesus, você escolheu o zenital? Porque você não está vendo, você tem 3 pistas na Avenida Brasil. É,
Você vai ver daqui a alguns segundos que eu fiz esse plano para você ver que o ônibus que deveria estar passando andando, ele está passando flutuando. Então, eu fiz essa escolha para que você veja isso, a dimensão do estrago. Então, essas escolhas, elas têm a ver com seu roteiro. Ah, eu posso Narrativa. filmar isso diferente? Depende, o que que eu quero. E você tem que estar apto a fazer isso para ter um filme melhor. E não... A imagem... Chega um ponto que a imagem é só um detalhe, que você já sabe que vai conseguir fazer a imagem. Sim. Não estou... Veja bem, eu não estou aqui falando que não é importante a imagem. A imagem é uma ferramenta para te ajudar a criar a atmosfera necessária, te ajudar a criar um sentimento necessário, tal qual uma escolha de cor, tal qual uma escolha de luz, da qualidade da luz, do tipo de luz. Essas são ferramentas para te colocar, às vezes te emergir no filme ou te tirar do filme. São ferramentas que ajudam. Então, tipo, mas se com elas e sem o filme não adianta. Com o filme e com elas é o filme perfeito. Sim. Com um filme sem elas é um filme muito legal, que falta fotografia e tal. Sim, é o que eu falo. Existe tudo, até a vida é assim. Tem o começo, o meio e o fim. Se você também não tiver Uhum. isso no seu filme, assim, não é um filme, né? É mais ou menos Até os isso. filmes do Nolan têm começo, meio e fim. Então é isso. Mesmo que seja uma Mesmo que ele, narrativa não mesmo que ele linear. seja todo embaralhado, né? Mesmo que o começo seja o fim Sim. seja o começo, e, meu amigo, ali é doideira. Ali é pra Então, deixar o peão até maluco. existem, até existem algumas escolas de cinema, é que não é uma regra, né? A gente falando da estrutura narrativa hollywoodiana e a narrativa ocidental de atos ou de início, meio, fim e clímax e depois uma lição ou não, ela funciona assim, mas existem outros tipos. Tem cinema de não narrativa, simplesmente você acompanha as coisas sem ter uma narrativa. Sim. Existem outras coisas, não existe uma regra, na verdade, para fazer um bom filme. Existe, na verdade, fazer filmes e fazer filme com verdade, assim, com alma e desfrutar do processo. Eu já testei isso na prática, assim, já teve coisa que eu fiz minuciosamente, e aquele lance da palestrinha que eu te falei. Teve um clipe que eu fui fazer que nas PPMs, que é as reuniões pré, né, a diária, eu abri a câmera para todo mundo e eu tinha o Daniel vai poder falar isso melhor, e o Danilo também. Eu tinha aquele quadro, assim, um quadro onde eu desenhava, era uma palestra mesmo. Então, gente, o plano um é assim, aí eu fazia a planta baixa, dizia onde cada luz ia ficar, onde coisa, mas na verdade, era só uma insegurança com a equipe, para me certificar de que Sim. tudo ia ficar bom. Mas de qualquer forma também tu tava ensinando a galera ali. Pode, e é por isso, não só por isso, é por isso que a galera fala muito bem de você. A galera realmente aí te admira demais. Então, algumas pessoas podem odiar isso, assim, mas no caso, por capricho do destino, e sou muito sortudo de ter encontrado um grupo de pessoas que eu me identifico como amigo, né? E que eu consigo exigir deles coisas assim um pouco fora do comum, porque eles têm muita paixão. E É, aí coloca aqui, salvo alguns amigos que podem ficar aí, né? Que a galera, se quiser pesquisar, fazendo um trabalho incrível, o Daniel Marques, que sim, fez o 2021 uma música, que no caso eu fiz a fotografia para ele, ele dirigiu, a gente inverteu os papéis aí. O Danilo, que é um cara que está crescendo muito. Tem a Caroline Pires, Danilo Alves, né? A Caroline Pires sim. aí, se você quiser depois botar o arroba da galera. Não, já tá aí, a O galera já Pedro tá fazendo entrevista Fiorilho, comigo já, pô. A galera tá aí. O Daniel, o Danilo, fizeram entrevista comigo eu já. vi que você mandou lá. O Pedro Fiorilho, que é um parceiro que cria muito comigo também. O Breno Moreira, que é um grande parceiro também, que fez esse filme de publicidade comigo. Bacana. Nossa, tem muita gente, cara. E eu sou sortudo por ter encontrado, porque é basicamente, lembra que eu falei de euforia bem no início lá para você, Sim. que é todo mundo dando o máximo? E a Eu tenho a sincronia no sorte de caso ter um também, né? ambiente, eu tenho a sorte de ter um ambiente ao meu lado muito parecido com a energia desse ambiente. Só que lá eles ganham milhões, aqui a gente ganha centavos. Mas assim, a gente vai É. batalhar para ganhar bastante, Mas vai assim, chegar mas lá, cara. Vamos chegar lá com certeza aí que vocês estão fazendo um vamos trabalho chegar lá, com excelente aí, mano. certeza. Ah, Com vamos lá. certeza, E cara. deixa eu te perguntar aqui, cara, pra gente continuar aqui, pra não tomar muito o seu tempo. Vamos lá. O seu último trabalho aí, cara. Você tem algum último trabalho seu aí? Lógico que você não vai falar dos trabalhos pra frente, que ainda não acabou, mas dos seus últimos trabalhos, qual foi o mais difícil de fazer? Ah, O mais não precisa difícil dizer o nome da empresa, mas só fala aí o trabalho mais difícil que você fez até hoje aí na sua carreira. o mais difícil foi a pessoa, o cliente.
É que eu não gosto de falar cliente que acaba virando uma pessoa muito próxima, porque Sim. no processo de fazer um filme você acaba tendo que ficar próximo da pessoa que vai contar a história, né? No caso, quando é um artista, um clipe, né? Esse era um clipe, esse trabalho que eu vou falar era um clipe que a música tem 2 minutos e pouco, 3 minutos, na verdade. E se transformou num filme de 15. Que isso? Conversando com um artista, pilhando ele, e aí eu tava trazendo o meu sonho, embarcando no sonho dele. Eu sempre tenho feito isso e tem que admitir para quem estiver assistindo aí que é uma maneira de furar a bolha um pouquinho. Mas era um clipe de 3 minutos que virou um filme de 15 minutos com efeitos especiais e maquiagem. Muitas coisas deram errado. O Coppola, que é o Apocalipse Now, que ele teve um infarto e tal durante. Foi bem parecido, cara. Assim, não sei se foi parecido, mas foi uma situação bem caótica, assim. Eu não romantizo isso, não recomendo. Não foi porque eu quis, não tava tipo, vamos todos passar mal no set e vamos morrer dando a vida ao audiovisual para fazer a melhor imagem. Não era isso. Foi uma circunstância. Fizemos muitas noites desacordados, direto. 12 horas de maquiagem sem parar, inclusive que foi uma parada que eu não concordava e depois fiquei sabendo. A gente foi para uma fazenda e ficamos uma semana e pouco lá filmando. Caraca. Foi uma loucura, uma loucura. É. Nossa, tipo, tudo que você pode imaginar aconteceu nesse set, cara. Tudo que você pode imaginar. Eu pedi pra galera, algumas coisas, eu pedi pra galera trazer uma antena. O Daniel construiu uma antena, ou seja, ele é o cara da câmera, da direção de fotografia. Ele construiu uma antena de arte, levou para esse sítio aí, carregando. Sendo que o carro que a gente estava carregando a antena, essa é uma das histórias. Era um carro tipo uma picape pequena, assim, e a antena tinha 3 metros de diâmetro. Eles vieram na estrada carregando essa antena e ela ficava para Rapaz. fora do carro, sem amarrar, porque não tinha corda para amarrar. E aí chegou lá, porque ela caiu, ela bateu num caminhão, ela envergou, e a gente teve que desenvergar próximo de gravar. Foram muitas coisas. Então, o último trabalho foi um clipe de 15 minutos que foi bem difícil, mas do trabalho o mais difícil foi o último. O Sim. último, no caso, o último clipe que eu fiz foi o mais difícil e também muito satisfatório. Foi onde eu mais aprendi. Mas saiu o trabalho, É, né? Finalizou ele de boa. Saiu. No final sempre sai. No final sempre sai, né? Era um mantra que eu dizia para mim durante o set. Todo dia era, no final sempre sai. E a gente passa por isso. Foi um mantra, Uhum. inclusive, de tipo assim, isso vai acabar. Não que eu quisesse estar fora dali, era o meu habitat natural, mas que eu precisava que acabasse, porque estava É, bem difícil. sim, E foi o último trabalho, esse clipe que eu fiz. Foi o mais difícil e também onde eu aprendi mais. E aí exatamente. vou abrir um parênteses aqui sobre o aprendizado, que é o seguinte: é, é muito difícil você romantizar situações difíceis e falar que tudo você vai tirar aprendizado. Mas, é, passando por essa vida ao longo desses 33 anos que eu tenho, eu posso dizer e para mim que realmente nas piores situações que a gente aprende mais. É. Bom, deixa eu te perguntar aqui, pra gente mudar esse assunto aí, que talvez, talvez esse assunto não te agrade muito, mas vamos lá, vamos pro próximo, que talvez vai te alegrar bastante aí, que é o 2021 na música, cara. Como que foi fazer isso aí? Foi muito bom trabalho, todo mundo viu, todo mundo gostou. E fala pra gente aí, cara, como que foi a parte mais difícil aí do trabalho, como que foi trabalhar nesse projeto. Então, 2021 uma música é a sequência de uma série de vídeos que o Lucas Inutilismo vem fazendo ao longo dos anos. Ele faz um apanhado das músicas que fizeram muito sucesso no mainstream, mundial e no brasileiro também. E ele também faz uma reflexão sobre o que aconteceu no ano, né, geral. E aí o 2021 fala sobre a cura do Covid, né? E aí a gente tinha um orçamento muito limitado e tinha que construir um laboratório de pesquisa itinerante em Curicica, em Jacarepaguá. Orçamento muito apertado. Então esse, já por si só, é um grande É desafio, um né? desafio, que pelo jeito que ficou, Mas, do jeito que ficou o vídeo ali, é trabalho grande aquilo ali, hein, cara. Aquilo ali é então, trabalho, mas tem muito orçamento grande, improviso, né? cara. Tem, com certeza. Não, não, não é. Por exemplo, teve um outro rapaz, o maior desafio era esse, sim. Mas, como eu te falei, a gente tem muita sorte de ter uma galera muito, muito firme, assim. Então, assim, óbvio que eu ajudei a construir o cenário, assim como a pessoa que ajudou a construir o cenário ajudou a carregar a lâmpada. E aí o Daniel, que estava dirigindo, também ajudou. É uma sinergia que não é recomendada, porque é legal que cada um
tenha seu setor e cada setor flua para que haja uma organização. Mas nesse caso é um privilégio que a gente tem, é uma vantagem que a gente tem. Então, o desafio foi realmente conseguir levantar aquela estrutura toda. E, cara, a gente chegou e a gente não tinha Astera. A galera perguntou, pô, isso é Astera, aquela Pavotube, aquela... Não, não, cara. Aquilo ali é lâmpada T8 de R$ 18, R$ 10. Eita. O que a gente tinha na cabeça, previamente, o Daniel falou que queria fazer um laboratório, e eu desenhei para ele em 3D, e a gente queria fazer um mixed light, que era tipo luzes mistas, para fazer com que esse fundo do laboratório tivesse uma característica mais ciano. Isso não é pós, isso tipo lá na hora você conseguir enxergar um pouco melhor. Óbvio que a gente reforça um pouquinho com a pós. A gente tem inspiração no Arrival, do Denis Villeneuve, né, Sim. que tem uns laboratórios e tal. A gente não tinha nem 0,001% do dinheiro dos caras. Então, e aí eu falei, vamos fazer um mixer de light. E aí a gente não tinha lâmpada o suficiente, mas no estúdio que a gente estava gravando tinha algumas coisas lá, a gente catou daqui e dali. Muita coisa que tá ali a gente catou na hora. Osciloscópio veio desse outro clipe de 15 minutos, um Caramba. notebook de fulano. Então, muita coisa que está ali é improvisada, tá muito ali por conta do olhar da pessoa que teve na hora, tipo, o Daniel passava na hora, pô, isso aqui vai ficar bom no cenário. Assim, no chão, pegava e modificava. Eu falava, isso aqui, pô, dá pra gente usar, fingir de uma mangueira, sabe? E o cenário, o legal do 2021 que era para ser uma coisa bem menor. Mas ele só foi o que foi, que parece ser grande, porque as pessoas são muito apaixonadas. Então, todo momento estávamos verificando o que podia ficar melhor. E Isso aí, é no muito final bom. das contas, virou aquilo. A gente queria fazer uma chuva dentro do estúdio. E, tipo, o que a gente vai fazer? Eu falei, pô, tem um lava-jato lá em casa. Aí, pô, então vamos pegar... Quem tem um soprador de folha aí para fazer o vento? E aí, tipo, a gente não tinha trovão suficiente. Aí, até algumas coisas não ficaram do jeito que a gente imaginava. Mas foi isso. O desafio Mas foi saiu, fazer cara. Saiu e ficou perfeito, né? Não tem o que reclamar. Ninguém. Quem tem o que reclamar? Ninguém, né? Ficou maravilhoso, pô. Se você diz, então eu vou acreditar, né? Ficou bom, cara. Ficou muito bom aquilo ali. Mas, cara, Aquela e. luz de Ah, cima ali, ó. Desculpa te interromper. não, Aquela vai luz lá, de vai lá. cima, falando do mixer de light, que talvez Sim, seja interessante na parte técnica, sim. é uma luz 3200, né? E quando a gente joga o white balance para 3200, toda a luz que é mais fria vai ficar ainda mais fria. É, isso. Então, E aí ficou essa quente. é o conceito por trás do... Do white balance, Porque né? Que ele isso segue, né? vem do white balance, porque, né, você pegava um filme, um rolo de filme, sei lá, o 500T, o Vision 3 da Kodak. Você tem o ISO, que é 500, e o T, que é tungstênio. Então, ele é balanceado para tungstênio. Se você botar uma luz de tungstênio 3200, a pele da pessoa vai ficar normal. Mas se você tem uma luz de farmácia atrás, vai ficar azulada. E É, isso que a galera busca muito é isso só. Nada mais é que isso. É um mix de light, onde os caras usavam normalmente Fresnel, aí bate o branco pro Fresnel, a pele vai ficar legal, qualquer coisa fica legal. Se você tem uma farmácia no fundo, ela fica verde. Se você tem uma luz ali, ela pode ficar azul, mas é isso que mas fica. É funcionou pro isso. laboratório, funcionou. Encaixou bem. Então, Era a ideia, né, no caso, traz né? a ideologia do filme, do comportamento do filme para dentro do digital. Sim, Foi isso sim, que a gente sim, tentou sim, fazer. sim. Pô, ficou muito bom. Bacana. Aí já fica pra vocês aí essa dica, hein? De qualquer forma, vamos lá. Você falou de faculdade, cara. Eu queria perguntar pra você que eu pergunto pra todo mundo, né? Cara, e faculdade? Você fez faculdade? Você acha que vale a pena fazer faculdade? Com toda essa informação que a gente tem hoje em dia na internet. Lógico, eu tava conversando com um dos entrevistados aqui. E ele falou, cara, eu não fiz faculdade, pretendo fazer um dia, mas não agora. Por enquanto eu tô aqui trabalhando, ganhando meu dinheiro, mas eu pretendo fazer. Mas eu aconselho que a galera faça, quem tem a condição. É porque, tipo, você não pode falar pra um cara que quer ser dentista não fazer faculdade, né? Ele vai ficar vendo tutorial e abrindo boca dos outros pela internet não faz sentido nenhum. Né? Mas Não, pra não. nós, no nosso caso aqui, você ainda acha que faculdade realmente ainda de cinema vale a pena ou dá pra aprender tudo isso aí na marra? Dá para aprender na marra, definitivamente. Mas, assim, eu acho que toda experiência vale a pena. Olha, você pode. Quando você tem um professor, ele já passou por o que você passou. Um pai é tipo um professor, e às vezes você pergunta ao seu pai, ele fala, pô, não faz isso não, cara. Ó, não abastece naquele posto que a gasolina é batizada. E o professor é meio que isso, assim, você cortar um atalho, assim. Se você for um aluno, acho que o aprendizado tem muito a ver com o aluno, né? Se você for um aluno que quer muito, você consegue extrair do professor e acaba também motivando o professor a ser um professor melhor. Ele vê que é alguém que quer muito, então ele vai trazer às vezes coisas para você.
Você pula etapas mesmo, você consegue ser mais ágil, pular etapas, você faz network, então não dá para dizer que não existe importância em fazer uma faculdade de audiovisual. O que eu posso dizer é que você pode fazer filme sem ter feito uma faculdade, Sim, sim. É. porque a informação está aí, de fato. A gente tem um conjunto de informação que, tipo, nem a biblioteca de Alexandria tinha, se você juntar umas 100, 200 mil bibliotecas. Então, assim, é, é possível, cara. As câmeras estão aí, é possível. Você só precisa realmente Ter a força de vontade, fazer, né? Ter a força de força de vontade. vontade. Porque, assim, ao fazer, você vai entender, ué, por que que não tá igual? Se foi assim É, comigo, ué, por que que meu filme não tá igual? Aí eu entendi que, tipo, não era só... Aí eu botei em 24 FPS. Aí, sim. pô, tá um pouquinho melhor. Mas por que que ainda não tá igual? Aí, tipo, tem a relação do shutter É. com o frame rate, e você Tem que sabe que fazer o tem uma coisa que double, chama é. motion cadence, que é uma relação entre a velocidade de leitura do sensor, o shutter speed, mais o frame rate. Aí, pô, então, peraí, tem câmeras que tem motion cadence mais cinemático, outras menos. Aí tu vai e coloca o shutter lá, o frame rate, aí tu, opa, peraí, mudou alguma Já coisa. Então, mudou. fazer vai dar essas coisas. Então, também não adianta você estar na faculdade e não fazer, que tem muito isso, Sim, né? De você estar na faculdade e não ter a oportunidade de, às vezes, pegar na câmera. sim. Então, Esse, assim, é um misto dos dois, assim. esse sistema Mas que você dá para falou. fazer. Esse sistema que você falou aí não é a regra dos 180, não. Que é o Ah, frame rate. Se você, o frame rate é o shutter speed é o dobro do frame rate. Você tá usando 24, você usa é, 48. Seria isso no caso que você tava então, falando? isso Pra deixar mais claro pra tem um galera, uso né? também. Não, não, isso é a regra do shutter é, para cenas em velocidade normal, comum, de 24 Sim, fps. Ela funciona e tem 1/48, né, que sim, é barra o dobro de 48. 24, Sim, e se for ângulo, né, a gente está em 24, 180 graus, né, por causa do obturador das câmeras de película, que era sim, uma cortina que girava, né. Isso para você conseguir um filme que você está acostumado a ver, que tem aquela imagem que você já está acostumado. Era feito assim, é feito assim até hoje. Mas o motion cadence em câmeras digitais é uma relação muito intrínseca entre a velocidade que o sensor é lido, o shutter e o frame rate. É algo que cada câmera tem sua assinatura particular. Às vezes você vai ver um filme, algo que você tem que treinar muito o olho para ver. Normalmente as câmeras mais high-end entregam um visual, uma movimentação mais cinemática. Mas tem uma câmera da Sony, que é a F65, que ela tem um shutter mecânico ainda, sim, mesmo sendo digital. Enfim, mas o motion cadence é isso, é a relação entre a velocidade de leitura do sensor, a regra do shutter lá, né? E que gera uma imagem mais parecida ainda com o cinema. Mas aí também, sim, treinando, aí eu tinha isso e aí depois eu pensava, mas ainda não tá, porque minha câmera tá tremendo. Ela sim, não tá, ela não tá balançando, ela tá tremendo na minha mão. Então, peraí, eu preciso de alguma coisa. Porque o é, cinema, como a gente tem uma visão, a gente assiste muito filme, a gente entende o que é um filme. Quando você vai fazer o seu, você fala, tá faltando alguma coisa, às vezes você não sabe. E aí você vai saber que, tipo, é a tua mão tremendo. Porque o cinema perfeito, que é o que a gente está acostumado a ver de Hollywood, que chama-se cinema perfeito, que é filmado da melhor maneira possível, ele não tem essas coisas. Ele tem tudo no máximo. Não é o caso de Euforia, que é tipo um caso à parte, é maior, assim, que tem sim, a entrega no máximo. Os filmes, da Euforia fala assim, tem filmes também, outros filmes que a gente pode citar aqui. Então, fazer é importante. Se sim. você fizer a faculdade e não fizer, não vai adiantar muita coisa e, enfim, tudo. Experiência é importante, pegar na É, mão na massa. exatamente. É o que eu tava falando com o Daniel, eu tava conversando com ele na entrevista com o Daniel, que no caso a faculdade te ajuda muito a você já criar rapidamente o seu network ali, né? A galera tá todo mundo na mesma Sim. vibe ali, tá todo mundo querendo aprender, e é muito mais fácil desse jeito, fazendo a faculdade, não só também pelo todo conhecimento, mas é mais difícil para quem está começando do zero sem a faculdade. Tem que criar o Sim. network, tem que estar ali aprendendo, estudando mais, né? Sim. Então, Mendes, pô, muito obrigado pela entrevista, cara. A gente vai caminhar agora pro final e eu queria que você deixasse uma mensagem aí de inspiração para quem tá começando hoje, hein? Poderia dizer para que a pessoa que quer fazer arte não desista dos seus sonhos, mas mais que seus sonhos, olhe para você no espelho, aquela imagem que você não costuma dar muita atenção e pergunta: por que que eu quero fazer isso? Se a resposta não resistir todos os dias, é porque você não deveria fazer isso. E aí pare de se torturar, mas se a resposta perdurar e isso for algo que você realmente precisa fazer, continue, porque a resiliência é algo importante para você conseguir conquistar grandes coisas.
Valeu. Bonito, bacana, hein? E agora uma mensagem meio que pessoal agora. E se o Mendes, né? Jesus Mendes estivesse começando hoje, qual seria a mensagem que você deixaria pra ele hoje? Não faça isso, brincadeira. Não Ah, cumpra, não se o faça, não Jesus faça a tivesse. última. Não faça a última. Se o Jesus estivesse começando hoje, cara, eu diria para ele: vá com calma com você mesmo. As coisas levam um tempo para acontecer. E às vezes você vai perceber que nem precisa daquelas coisas. É isso aí. E as redes sociais do Mendes vai estar aqui na descrição pra vocês, tá? Se inscreve no canal, deixe seu like e vamos aí, né? E assim a gente chegou ao final da nossa entrevista aqui com Jesus Mendes. Muito obrigado pela entrevista, muito obrigado aí por participar. Cara, gente fina demais. E agora vocês fiquem aí, né, com a demo aí do Jesus Mendes e todos os links do Jesus Mendes estão na descrição. Até o próximo vídeo. Valeu e bons estudos.